chegamos à última aula. Tem gente que já está dando graças a Deus. Muito bem, chegamos à nossa última aula da sequência sobre boas práticas para construir o seu dashboard. Nessa aula nós vamos falar sobre a ferramenta que você vai utilizar. Usa o Excel ou usa o Power BI? Na volta do intervalo, nós vamos conversar mais sobre isso. O assunto de hoje é realmente para finalizar tudo que a gente conversou até agora, né? Porque hoje muitas pessoas que utilizam o Excel acabam, de alguma forma, utilizando também o Power BI. E se ainda não utilizam, em algum momento vão utilizar, porque é uma excelente ferramenta. Então o nosso tema aqui é: onde eu vou construir o meu dashboard? E a pergunta que você deve se fazer é a seguinte: eu me sinto seguro usando o Power BI? Porque se você se sente seguro utilizando o Power BI, se você não tem dificuldade com funções, se você não tem dificuldade com extração de dados, é para você usar na construção do seu dashboard. Darlan, mas eu não me sinto hoje muito seguro, eu não uso muito o Power BI. Se você não se sente seguro utilizando o Power BI, sem dúvida alguma, o Excel é a melhor alternativa para você construir o seu dashboard. Um outro ponto que você deve analisar é sobre o seu cliente ou a empresa que você está construindo. De repente você está construindo para a empresa que você trabalha. A empresa que você trabalha ou o seu cliente irão aderir ao Power BI, porque de nada adianta você criar todo um planejamento para desenvolver algo em uma ferramenta mais moderna, como é o Power BI, se a empresa que vai utilizar, ela não aderir a essa ferramenta. Algumas empresas têm um apego muito grande com o Excel, até porque a ferramenta é excelente mesmo, né? Mas acabam ficando sempre receosos de uma nova ferramenta que está vindo. Ah, todo mundo aqui já trabalha com Excel, todo mundo se sente à vontade com Excel. Então, existe uma certa resistência do seu cliente nesse sentido. Um outro ponto que você deve analisar é sobre algumas características que o seu cliente tem de analisar os seus dados. Eu vou dar um exemplo para você. Eu adoro trabalhar com o Power BI na hora de construir esses dashboards. E eu tenho um cliente que não teve jeito de mudar ainda. Sabe por quê? Porque ele tem modelos de relatórios e tipos de análise que a gente não consegue criar no Power BI, porque é muito específico. Ele quer trabalhar com as barras em um determinado sentido. Então, quem trabalha com o Power BI sabe que tem N possibilidades. E que essas N possibilidades são até mais seguras, né? Porque elas foram criadas para aquilo. Mas só que chega em um determinado ponto que na parte visual a gente tem limites. E no Excel, a gente acaba meio que burlando esses limites, né? Mesmo que de forma manual, a gente vai conseguir fazer. Então, esse é um ponto que a gente precisa também. O meu cliente, ele tem uma análise muito específica, ele tem indicadores que são muito específicos e hábitos, né, para não dizer manias, hábitos que não irão se adaptar ao Power BI. Se isso acontecer, você precisa trabalhar com Excel. Essa é uma outra razão. E o nosso quarto ponto nessa aula é sobre esse processo de migração, né? Quem hoje já trabalha com o Power BI entende que a ferramenta ela é muito poderosa e que ela nos traz N soluções e de uma forma muito interessante. Se você já utiliza o Power BI no seu dia a dia, você já sabe o quanto a ferramenta é poderosa, o quanto ela te traz de solução, né? Mas é importante que você entenda que o Power BI foi uma ferramenta desenvolvida com soluções do Excel. Ou seja, boa parte daquilo que você tem no Power BI, você também tem no Excel. A origem dos dados ela é extraída da mesma forma. Por exemplo, eu uso o Power Query no Power BI e eu posso usar o Power Query no Excel. Eu uso linguagem DAX para calcular os dados no Power BI, mas eu posso usar o Power Pivot, que tem a mesma linguagem DAX, lá no Excel. A gente acaba perdendo mais no quesito visual, porque o Power BI tem modelos de gráficos que são muito legais, prontos, diferentes, coisa que o Excel não tem. E aí no Excel a gente precisa partir para o processo manual, muitas vezes, para poder tornar mais atrativo visualmente o nosso dashboard. Nós ficamos por aqui na aula de hoje e encerramos também a nossa sequência. Eu espero que você tenha gostado e também espero alcançarmos a marca de 5.000 views, porque eu quero muito, na semana que vem, montar um dashboard com vocês, dando dicas, realmente entrando no detalhe. Esse é o objetivo. Beleza? Desejo um bom final de semana
e até a nossa próxima aula.